Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vício de constitucionalidade formal, uma vez que legislar sobre direito aeronáutico está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, consoante dispõe o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Ainda no exame de constitucionalidade formal, não se trata de matéria submetida à iniciativa privada do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. Nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura opinar sobre a matéria em pauta. Quanto ao mérito, estamos de acordo com as razões apresentadas pela senadora Ana Amélia, no sentido de retirar obstáculos ao desenvolvimento econômico, social e cultural de cidades gêmeas fronteiriças. A emenda número 1 da CAI aperfeiçoa a proposta de forma a não incluir na proposta as tarifas de navegação aérea no tratamento isonômico entre voos domésticos e internacionais naquelas localidades, uma vez que causaria afastamento do Brasil de procedimentos recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional. Estou mantida, portanto, a isonomia no que diz respeito às tarifas aeroportuárias. Para maior clareza da abrangência do objeto da matéria, a subemenda sugerida por esta comissão corrige o texto para beneficiar voos com origem e destino em cidades gêmeas fronteiriças e não como se lia anteriormente, origem ou destino. Acreditamos ainda que há possibilidade de aperfeiçoamento do texto do projeto. Especificamente, entendemos que a expressão cidades gêmeas fronteiriças necessita ser mais bem definida. Contudo, tal definição pode ser característica mais técnica, deve ser disposta por meio das normas infralegais, razão pela qual propomos a alteração no texto da emenda, para que o comando proposto no projeto analisado seja completamente por regulamentação da Autoridade de Aviação Civil. O voto, senhor presidente. Pelo exposto, somos pela aprovação da lei de número 303 de 2012, com acolhimento da emenda 1 da Comissão de Assuntos Econômicos, com a seguinte subemenda. Subemenda. Desse a seguinte redação ao proposto artigo 11A, a ser inserido na Lei 6.009, de 26 de dezembro de 73, conforme o artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 303, de 2012. Artigo 11A. A fixação das tarifas aeroportuárias observará tratamento isonômico entre voos domésticos e internacionais, com origem e destino em cidades gêmeas fronteiriças, na forma de regulamentação da Autoridade da Aviação Civil. Esse é o nosso voto favorável, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Senhor presidente. Senador Walter Pinheiro com a palavra. Eu não vou pedir vista, viu, Vicentinho? Mas só quero fazer aqui duas ponderações. Uma preocupação, porque na realidade a ICA, ou a Organização de Aviação Civil Internacional, trata essa coisa da tarifa, principalmente algo do ponto de vista da aplicação, até porque em nosso espaço aéreo também já abrigamos diversas aeronaves de porte internacional. Mas creio, Vicentinho, que uma coisa importante para essa questão da tarifa, eu até já conversei isso com Vossa Excelência, talvez fosse até, mesmo sem mexer no projeto, mas que a nossa ANAC e o nosso Ministério de Aviação Civil aí, agora, enquanto uma peça importante, não só para a gente mexer nos aeroportos, mas para resolver essa questão regional, talvez nós pudéssemos adotar uma política para ir ao encontro dessa questão da redução tarifária, para atender a demanda. Eu sei que a intenção sua, como de todos nós, é que a gente baixe o custo desse assento nos voos regionais, extremamente elevados. Essa é uma das coisas. Óbvio que nós fizemos
diversas tratativas aqui sobre a questão do preço do combustível. Eu fui secretário de Planejamento do Estado da Bahia, Vicentinho, e uma das medidas que nós tomamos para o voo regional foi isso, foi trabalhar uma parcela de isenção do combustível para o lugar onde a gente não tinha voo. Óbvio que os secretários de Fazenda todos dizem, não, mas você vai me tirar receita. Eu disse, não estou lhe tirando receita nenhuma, não tem receita nisso. Eu estou lhe botando receita, é diferente. Pronto, mas aí, senhor presidente, eu estou chamando a atenção de uma coisa que é importante. Aliás, até nós ficamos de fazer aqui uma audiência para discutir a história da mala, que alguém proibiu aqui o uso da bagagem. Vicentinho, não é à toa que nos voos, chamados voos internos, e nos países ou até na própria Europa, se aplicou uma medida de baixar o custo do assento e, de certa forma, proibir o uso de bagagens, ou seja, usar a barriga do avião, o porão. Se o sujeito levar uma mala, ele pode até levar, mas vai pagar os olhos da cara mais do que o que ele está pagando no assento. É porque no porão, as companhias compensam os seus custos com carga. Então, como é que a gente poderia fazer aqui, Vicentinho, o incentivo para essa aviação regional? À época, em 2009 e 2010, quando eu era secretário de Planejamento, eu sugeri ao ministro da Fazenda aqui, na época aqui do Mantri, que a gente adotasse esse programa em comum acordo com os Correios e com o Ministério da Saúde. Você pegar, meu caro Wellington, o transporte de medicamento e você entregar para que esse, por exemplo, um voo que vai para o interior do Mato Grosso, o Estado banca, a isenção é ao contrário. O Estado já entra e diz assim, pode botar o voo que eu vou encher o porão desse avião com medicamentos. Ao invés de o medicamento ir para Cuiabá e depois pegar a estrada, ou até o prefeito vai com o carro dele e enche de medicamento o carro para poder levar para a sua cidade, isso chegaria numa região dessa forma. O Correio, a mesma coisa. Ao invés de ter um contrato só com uma transportadora nacional, faça-ia aí uma parceria com diversos operadores, agregando essa carga de correio a esses voos para você baratear o custo do assento. Portanto, criando a demanda e viabilizando a redução. Aí, assim, eu vou votar na matéria e acho que Vossa Excelência tem mais experiência do que eu. Essa é uma área que eu só voo, entendeu? Estou voando no assunto. Mas acho que é importante a gente ter a capacidade de raciocinar como é que a gente contribui com essa questão do barateamento do custo e, claro, a aumentar a cobertura num país continental como o nosso, Vicentinho. Nós não temos cobertura regional. A Bahia, o próprio Tocantins, o Mato Grosso, os estados do norte, inclusive, imensos. Essa é uma questão crucial, vital para esses estados. Nós precisamos voar com o coro aí. Isso. Nobre senador. Vou ser rápido, é só para dizer que... Nosso senador Garibaldi. Só para concordar. Está encerrada a discussão. Não, eu quero vista, eu quero vista. Eu quero vista, nobre senador Garibaldi, eu quero vista ao processo. Eu sou presidente da... Eu quero vista ao processo. Sou presidente da... Foi concedido visto coletivo segundo o universitário. Eu sou presidente da medida provisória sobre exatamente essa questão tarifária aeroportuária, que acabou de mandar aqui para nós, e nós vamos fazer uma série de debates sobre essa questão, tá certo? Exatamente para não ser atropelado a posição que foi mandada aqui para a gente, para estar relatando que foi constituída essa medida provisória semana passada, tá certo? Eu gostaria de pedir vista a esse processo. Mas já foi concedido vista. Já foi concedido vista? Vista coletivo. Vossa Excelência hoje esgotou terminativo. A sua capacidade de pedir vista está esgotada. Até porque o último processo, senão ele ia pedir vista de novo no próximo. Presidente, já que foi tudo bem. concedido o pedido de vista, eu quero concordar... Não foi concedido. Ah, foi não, né? Não. Porque já foi outra vez. Já foi, sim. Foi concedido antes. Está arregalado. Então, está encerrada a discussão. Nobre presidente. Eu tenho uma dúvida aqui, presidente. Nobre presidente. Eu estava com a palavra, eu gostaria de manter minha palavra aqui, nobre presidente. Vamos votar depois, eu tiro o relator aqui, com o universitário aqui ao meu lado. Nobre presidente, eu quero elogiar
Vossa Excelência, sempre pela maneira elegante de conduzir os trabalhos, elogiar o senador Vicentinho, tenho certeza que ele, por ser um patriota, que não tem nada de que venha a ser contraditório à medida provisória, meu objetivo só era fazer a coisa redonda, tem problema, sou favorável ao projeto, vou votar com o projeto, não tem problema nenhum. Vamos proceder à votação. Pela ordem. Pela ordem com a É palavra. só para auxiliar aqui na emenda do nosso relator. Ele propõe a isonomia, eu sou a favor. Eu só perguntei a ele se a isonomia é pela maior ou menor tarifa. Porque depende qual a tarifa do aeroporto que vai servir de parâmetro. Então era interessante que ele já fizesse aqui uma correção de redação e definisse que a isonomia teria que ser pela menor tarifa. Não, o pedido de vista não foi concedido. Vamos votar. Pode, Já pode. foi concedido. Pode colocar como... corrigir a redação. É emenda de relator. Só corrigir a redação. Porque se a isonomia se cobrar pela maior tarifa... A preocupação é válida. É sempre, com certeza, pela menor tarifa. Está inserido Vamos proceder à votação. nas notas taquigráficas. Como vota o senador Walter Pinheiro? Senador Lazier Martins. Com o relator. Senador Ricardo Ferraz. Senador Valdir Raupe. Senador Hélio José. Volto com o relator, ressalvando a questão da importância da emenda de redação colocada pelo nosso querido Flash e dizendo que que nós juntos vamos estar discutindo da medida provisória alguns ajustes. Muito obrigado, excelência. Senador Flecha Ribeiro. Senador Dalírio Beber. Com o relator. Senador Fernando Bezerra. Senadora Vanessa Graziotin. Com o relator, senhor presidente. Senador Blário Maggi. Senador Wellington Fagundes. Com o relator, com essa emenda pela menor tarifa. Senador Paulo Rocha. Senador Vicentinho Alves, claro, relator. Quantos votos? O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Pergunta se podemos repetir a votação para as emendas. Consulta as senhoras e senhores senadores se poderemos votar as emendas apresentadas, as emendas de número 01 da CAI.